E aí, galerinha, olha nós aqui de novo, tio James na área com física. Galerinha, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de calorimetria. Na aula passada a gente falou sobre calor, né? Falamos o que era calor, falamos o que era um equilíbrio térmico e falamos de várias situações cotidianas, frases equivocadas, né? Que aparecem no nosso dia a dia, que às vezes são colocados em provas de vestibular. Então, uma aulinha muito importante, né? Falar de calor de forma bem devagar, bem fácil, mas completa, tá? Quem assistiu a aulinha passada dificilmente vai errar alguma questão teórica sobre calor. Então, vem cá com o tio James, vamos continuar hoje calorimetria de novo. Bem, vamos só relembrar o que a gente viu na aula passada, né? A gente viu na aula passada o seguinte: e se eu tiver aqui dois corpos, né? Aqui um corpo A e bem aqui um corpo B, certo? Um corpo A e um corpo B. Esse A ficou um pouquinho apagado, né? Então vamos melhorar aqui um pouco mais esse A. Vamos colocar ele aqui com outra cor. Deixa eu ver aqui, vermelho. Ixi, vermelho aqui não ficou legal mesmo, né? Vou deixar de preto mesmo, tá? Deixar de preto. Dois de preto ficou melhor. Aqui um corpo A e um corpo B. A situação aqui é a seguinte: se a temperatura do corpo A, se a temperatura de A for maior do que a temperatura de B, a gente viu isso na aula passada, né, galerinha? A gente viu isso, não esqueça. Se a temperatura de A é maior do que a temperatura de B, nós vamos ter aqui a transferência de energia térmica de A para B. E essa transferência de energia térmica de A para B, a gente chama de calor, né? Então, calor nada mais é do que a energia térmica que flui, que é transferida de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Guardem isso na mente, tá? Calor não se armazena, calor não fica retido no corpo, não se faz poupança de calor, ok? Tranquilo? De testa faz, né, professor? É grandinho, né? Tá certo, nada não. Ok? Então, não se faz poupança de calor, tá bom? Então, olha aqui, calor é energia térmica em trânsito, energia que flui de um corpo para outro devido à diferença de temperatura. Isso a gente viu na aula passada, né? Calor é energia térmica em trânsito. É a energia térmica em trânsito. Só para a gente relembrar, né? Em trânsito, energia em trânsito, devido que à diferença de temperatura, motivada pela diferença de temperatura. Muito bem. Agora uma questãozinha que não quer calar. Tio James, você acabou de falar que o calor é energia térmica em trânsito. É energia térmica transferida de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Agora, tio James, como calcular a quantidade de calor aí envolvida? Facinho, tá? Vamos já ler. É fácil. De que maneira? Olha só, galera. Vamos apagar aqui, né? Olha só. Quando você diz que um corpo recebeu ou cedeu calor, né? Pode acontecer duas situações com esse corpo. O calor recebido pode fazer a temperatura dele variar, aumentar ou diminuir, aumentar se ele ganhar calor, diminuir se ele ceder e perder calor, ok? Mas também pode acontecer que a temperatura permaneça constante. Uma certa pressão, o corpo pode sofrer mudança de estado físico. Como assim? Ele pode passar do estado sólido para o líquido, e enquanto está ocorrendo uma mudança de estado físico, não há variação na temperatura, ok? Então, se eu tiver um bloquinho de gelo sendo transformado em água líquida, aí nós temos uma mudança no estado físico da matéria, uma mudança no estado de agregação da matéria. Nesse caso, não há variação de temperatura, ok? Aí a gente fala em calor latente. E a situação em que há variação de temperatura, aumento ou diminuição?
aí você tem o que a gente chama de calor sensível. Um é sensível, outro é latente, mas há sempre transferência de energia, ok? Tranquilo? Beleza. Então, olha só. Calor sensível, então. Então o corpo recebeu calor e sofreu variação de temperatura. Quando o corpo recebe calor e sofre variação de temperatura, a gente fala em calor sensível. Calor sensível. Então, o calor sensível, tio James, ele provoca, né? Ele causa, ele provoca variação de temperatura. Muito bem. Então, qualquer corpo que recebeu uma quantidade de calor e a sua temperatura variar, o calor envolvido aí é o calor sensível. Eu vou até colocar tudo de preto, que fica mais visível, né? Fica mais visível. Muito bem. Calor sensível, tranquilo? Agora, como calcular essa quantidade de calor aí envolvida? Simples, utilizando a equação fundamental da calorimetria. A equação fundamental da calorimetria. Tá, tio James. Muito bem. E que equação é essa? É uma equaçãozinha, né? Essa equaçãozinha aqui, ó. Que é igual a M vezes C vezes delta θ. Tio James, o que é isso, tio James? O que significa esta sopinha de letras? É fácil, não é difícil. Aqui nós temos representado pela letra Q a quantidade de calor cedida ou recebida. A quantidade de calor cedida ou recebida. Eu vou até apagar aqui, galerinha, para ficar melhor escrito, embora pois o quadrozinho é bem pequenininho, né? Como vocês observaram. Vou providenciar um quadro maior, né? Vou providenciar um quadro maior. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui de novo, né? Equação fundamental. Muito bem. Da calorimetria. Para que serve? Para que serve esta equação? Serve para calcular a quantidade de calor que pode provocar em um corpo, melhor, que causa em um corpo ou em um sistema variação de temperatura. Então, olha só, vem comigo. Vem cá, galera, vem com o tio James. Olha só como fica simples. Que é igual a MC delta θ. Aí vocês acabaram de me perguntar o que significa essa sopinha de letrinhas, né? O que significa essa sopinha de letrinhas? Muito bem, digo já. Esse Q, galerinha, representa a quantidade de calor. Quantidade de calor cedida ou recebida por um corpo. Cedida ou recebida por um corpo que vai provocar a mudança de temperatura, que vai provocar a variação de temperatura. Esse M é a massa do corpo, é a massa. O Mzinho é a massa, né? Aqui nós temos a massa do corpo, a massa do sistema, né? Esse Czinho é o calor específico, é uma característica da substância que forma o corpo. O calor específico. Então, já está dizendo, é específico da substância, né? Esse calor específico, na verdade, é a quantidade de calor necessária para que 1 grama de uma substância sofra variação de temperatura de 1 grau Celsius. A quantidade de calor necessária para que 1 grama de uma substância sofra variação de temperatura é denominada calor
específico. Nós vamos considerar ela uma constante, embora a gente saiba que ela pode modificar de acordo com a temperatura. Mas para o nosso nível, vamos considerar aqui um valor médio, constante. Tranquilinho? Beleza? Então vamos lá. E esse ΔT aqui, todo mundo já sabe que delta é variação. Então isso aqui é variação de temperatura. Variação de temperatura. Porque no nosso estudo, a gente vai representar temperatura pela letra grega delta, pela letra grega teta, temperatura. E tio James, e esse delta? Esse delta é uma letra grega que aparece constantemente nas equações da física e ela significa variação. Olha só para você não esquecer. Nós já estudamos variação de espaço, delta S. Isso aqui é quem? Espaço final menos o espaço inicial. Ok? Já estudamos ΔT, que se refere a tempo, então é tempo final menos tempo inicial. Podemos pensar também em ΔV, que é velocidade final menos velocidade inicial. Ou seja, toda vez que essa letrinha grega delta aparece, ela está fazendo uma grandeza variar. ΔS, espaço final menos espaço inicial. Ou seja, está provocando uma diferença, na verdade. Né? Uma diferença, né? Então, quem é o ΔT? Tempo final menos tempo inicial. ΔV, velocidade final menos inicial. E se eu colocasse Delta James, também seria James final menos James inicial. Então, a letrinha grega delta, próximo de uma grandeza física, está fazendo essa grandeza física variar, sofrer uma diferença, né? Ok? Tranquilo? Sofrer uma variação. Beleza. Então, se eu tenho ΔT, é a temperatura final menos a temperatura inicial. Tranquilinho, beleza. E tio James, um exemplozinho básico, né, para a gente fazer agora, tá? Olha só, imagina o seguinte, vou apagar. Imagina o seguinte, imagina que eu tenho aqui a seguinte situação. Eita, tio James, demora para apagar, né? Depois o senhor corta lá no vídeo, né? Às vezes eu corto para não ficar todo o tempo isso aqui, né? Eu posso até falar algumas coisas. Vou cortar. Pode ser que não, né? Pode ser que não. Então, olha aqui, vamos ver aqui um exemplo, né? Vamos imaginar que eu tenho aqui uma substância, 100 gramas de uma certa substância, 100 gramas. A massa, né? Um exemplozinho aqui, né? Imagina que eu tenho aqui 100 gramas de massa de uma certa substância, ok? E vamos dizer que essa substância possui um calor específico, né? 0,7 calorias por grau Celsius. Tio James, o que significa isso? Significa que essa substância, 1 grama dessa substância, precisa receber 0,7 calorias para que a sua temperatura sofra uma variação de 1 grau Celsius. Ela precisa receber 0,7 calorias para que 1 grama dela sofra uma variação de 1 grau Celsius em sua temperatura. Tranquilinho? Bora lá. Então, olha só, o que foi mais? Vamos supor também que essa substância sofreu uma variação de temperatura de, vamos chutar aí, 40 graus Celsius. Opa, beleza? Sofreu uma variação de temperatura de 40 graus Celsius. Aí a pergunta que não quer calar. Tio James, qual foi a quantidade de calor aí envolvida? Qual foi a quantidade de calor transferida para este corpo? Conto já, vamos lá, rapidinho. Olha só, a quantidade de calor é dada pela equação fundamental da calorimetria, né? Onde a quantidade de calor é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, essa quantidade de calor vai ser a massa, que é 100, vezes o calor específico, que é 0,7, vezes a variação de temperatura sofrida, que foi de 40 graus Celsius. Aí, galera, nesse caso agora, o que me sobra é a matemática básica. Agora, a matemática básica é com vocês.
Com certeza vocês que chegaram aqui já estão bem habituados com esses cálculos, essa tabuada de multiplicação, né? Então vamos lá. Se eu tiver aqui 100 vezes 0,7, isso dá 70. 70 vezes 40, é só pensar. 7 vezes 4, 28, né? E era 70 vezes 40, então acrescenta os dois zeros. Pronto. Então a quantidade de calor aí é 2.800 calorias. Ah, tio James, quer dizer que 100 gramas desta substância precisa receber 2.800 calorias para que a sua temperatura varie em 40 graus Celsius? Sim, verdade, tranquilamente. Olha só, galera, se fosse apenas um grama, para que ele sofresse uma variação em 1 grau Celsius, ele teria que receber 0,7 calorias. Certo? Olha como é bem simples, né? Seria 1 grama, né? Para sofrer a variação de 1 grau Celsius, 1 grau Celsius teria que receber, olha só, 0,7 calorias, de acordo com um calor específico aí. Tranquilo? Só que ele sofreu a variação de 40 graus Celsius. Qual foi a quantidade de calor que ele recebeu? Poderia usar uma regra de 3 simples, não sei, vou chamar de X. Pronto. Produto dos meios pelos extremos. Então, X vai ser igual a 40 vezes 0,7. X é igual a 28 calorias. Galerinha, mas isso aí é a quantidade de calor recebida por 1 grama. Mas nós não temos 1 grama, a gente tem 100 gramas. Cara, se 1 grama tem 28 calorias, isso aqui é referente a 1 grama. Isso é a quantidade de calor recebida por 1 grama. Só que nós não temos 1, nós temos 100. Se 1 grama é 28, 100 gramas vai ter 100 vezes 28. Ou seja, 2.800. Cara, a física é show, é facinho. Sabe um pouquinho de matemática básica e tem fundamentada a teoria na mente. Aí, cara, show de bola. Você vai longe. A vaga é sua. Você vai passar no Enem, você vai passar no vestibular. Porque você é um filho de Deus e estuda muito, é esforçado, e Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Oh, glória! Oh, glória, aleluia. É verdade, meu irmão, é verdade. Vamos lá? Aprendeu, né? Essa questãozinha aqui. Daria para fazer por regra de 3, né? Beleza. Agora você poderia me perguntar, tio James, quantidade de calor é medida em calorias? Sim, é verdade. Eu não falei isso para vocês, né? Mas eu vou falar agora. Posso? Vou apagar aqui rapidinho, ok? Tranquilinho? Beleza? Vou apagar. Olha só, galera. A quantidade de calor que um corpo recebe ou perde, né? Como calor é energia, no Sistema Internacional de Unidade, esse calor é medido em joule, já que é energia, né? Então, vamos falar aqui de unidades, né? Unidades de medida de calor, ok? Unidades de medida, vamos lá. Bem, se eu estou falando do Sistema Internacional de Unidades, a quantidade de calor é medida em joule, né? Em joule. Por quê? Calor é energia e energia é medida em joule. Tranquilo? Mas bem, tem uma unidade bastante usual que cai demais nas provas. Falar a verdade, está em todas as provas, vestibulares, tudo quanto é lugar, concurso, Enem, etc e tal. Que é uma unidade usual, né? Fator histórico preponderou aqui para que ela continuasse sendo utilizada, que é a caloria. É a caloria que a gente representa abreviadamente por cal. Então, quando eu falo em quantidade de calor, eu posso medir essa quantidade de calor, esse cabelo está acabando, né? Em caloria ou joule, que é a unidade de energia, claro. Okay? Mas o interessante é que existe uma relaçãozinha básica entre elas. Olha só, uma caloria, gente, isso aqui é uma relação muito importante, né? Uma relaçãozinha muito importante que a gente não pode deixar de mão. Olha só, uma caloria é igual a 4,18 joules, ok?
essa relação é de extrema importância. Uma caloria é 4,18 joules. Em alguns livros você vai ver 4,186, 4,1868, né? Mas também em algumas questões pode aparecer ainda mais aproximado. Eu posso também aparecer que uma caloria seja 4,2 joules. Algumas outras questões diz que uma caloria é igual a 4 joules, né? Aí isso vai depender muito da questão, ok? Vai depender muito da questão. Agora a gente tem que saber essa relaçãozinha, né? Que uma caloria é 4 alguma coisa joules. Tranquilo? Belezinha? Bom demais, né? Ok. Então vamos lá. James, como é que eu posso usar isso? Na questão anterior você pode usar. Observe que lá, na questão anterior, a gente calculou a quantidade de calor em calorias, certo? Mas eu poderia ter calculado em joules. De que maneira? Fácil. Uma caloria é 4,18 joules. Tranquilinho, né? Então, olha só como é que eu faço. Eu vou apagar. Dá para apagar? Não posso? Beleza, valeu aí. Estou apagando. Vou apagar e você vai passar agora. Te segura, estudante de física, com o tio James vai te ajudar no sertão. Vou apagar e você vai aprender agora. É calorimetria na sua mente, não vai embora. Não vai embora, aproveite e deixe o seu like e faça a inscrição no canal. Isso ajuda a motivar que a gente esteja sempre com vontade, com desejo de ajudar mais, de fazer mais, tranquilo? Beleza. Então olha só, galerinha, vamos lá. Na questão anterior, a gente descobriu que a quantidade de calor é 2.800 calorias, né? Se eu quisesse saber isso em joule, poderia? Poderia. A quantidade de calor é 2.800 vezes uma caloria. Eu não posso escrever assim? Posso, claro, porque 2.800 vezes 1 dá 2.800. Não tem segredo. Tranquilo? Só que eu sei aqui, galerinha, olha o que eu sei. Que na verdade, uma caloria é 4,18 o quê? Joules. Pronto. Aí eu vou fazer uma matemática básica, um cálculozinho. Agora, olha só, galerinha. Essa matemática você tem que ter trazido de casa. Você deveria ter trazido de casa. Se não trouxe, procure aprender, tá? Fazer as continhas, se acostumar com conta. As provas agora estão cobrando essas continhas, né? Tranquilo? Então vamos lá. Bem, eu vou dar essa colherzinha de chá. Olha só. Aqui eu tenho duas casas à direita da vírgula, né? E com uma questão nos deu uma colherzinha de chá. Aqui eu tenho 2 zeros, né? Duas casas, eu posso eliminar essa vírgula, cancelando os 2 zeros. E simples. Tio James, eu não sei como fazer assim, eu faço de um jeito. Então faça do jeito que você achar melhor. Isso é matemática básica, tabuada. Tranquilo? Então, na verdade, aqui eu vou ter 28 vezes 418. E tio James, quanto é que dá isso aí? Quanto é que isso aí dá? Bem, como eu disse, tá boa. Então vamos lá, vou fazer essa continha com vocês. Vou fazer, não precisava não, mas vou fazer. 28 vezes isso aqui. Vamos lá ver se a gente já sabe calcular. 8 vezes 8, 64, vai 6. 8 vezes 1, 8 com 6 dá... Fala aí, Gustavão. 8 vezes 1, 8 com 6 dá 14, vai 1, né? 8 vezes 4, 32. Com 1, 33. Tranquilinho, né? Vamos lá. 2 vezes 8 dá 16, vai 1. 2 vezes 1, 2 com 1, 3. 2 vezes 4 dá 8. Então, na verdade, aqui eu tenho 4. 4 e 6, 10, vai 1. 3 e 3, 6 com 1, 7. 3 e 8, 11. Então, na verdade, eu tenho 11.704 joules. 11.704 joules. Muito bem. 11.704 joules. Pronto. Está aqui a quantidade de calor que estava em calorias sendo transformada em joules. Tranquilo? Tranquilinho? Bem, vamos para mais uma questãozinha, bem simples, né? Vamos ver aqui mais uma questãozinha, tá? Com cuidado. Vamos imaginar agora que eu tenha, mais um exemplozinho, um corpo de massa 200 gramas, certo?
Esse corpo de massa 200 gramas tem um calor específico de vamos botar aqui de 1 cal por grau Celsius. É verdade, a substância que tem esse calor específico é uma substância que a gente não vive sem ela. Pensou aí qual é? A água. Sem a água não dá, né? É a água. Ok? Então 200 gramas de água, cujo calor específico é 1 cal por grau Celsius. Vamos imaginar aqui que a temperatura inicial, que eu vou chamar aqui de θ0, né? De θ0, é de 25 graus Celsius, tranquilo? A temperatura final é de 45 graus Celsius, tranquilinho? Aí eu quero saber qual é a quantidade de calor que esse corpo, que essa água deve receber para a sua temperatura sair de 25 e chegar em 45. Agora calma, tá? Eu quero essa quantidade de calor em quilocalorias. Quilocalorias, o que é isso, tio James? O que é isso? Calma, para tudo nessa hora. Rapaz, você já estudou isso, cara. Você já viu isso desde criancinha. A sua mãe, o seu pai, sei lá, alguém já pode ter pedido para você comprar 1 quilo de alguma coisa. Eu, por exemplo, já fui no mercado, né? Melhor, já fui ao mercado, né? Tem que ter cuidado, né? A gente vem quando dá umas vaciladas aí, né? Então, eu já fui ao mercado, né? Comprar, por exemplo, 1 quilo de carne, 1 quilograma de carne, né? E esse quilograma de carne, na verdade, é um pacote de carne que contém 1000 gramas. Então, quando eu falo em 1 quilograma, é um pacote de carne que vale 1000 gramas de carne, por exemplo, né? Quilograma de carne. Isso quer dizer o que, tio James? Que esse K aqui, ó, é um prefixo do sistema internacional. E esse K vale 1000. Então, toda vez que eu tiver K alguma coisa, é 1000 de alguma coisa. É verdade. Olha só, vamos imaginar que você andou 5 quilômetros. Você andou 5 quilômetros. Jovem, você andou 5 quilômetros? Eu vou te dizer uma coisa, eu andei muito mais que você. Eu andei 5.000 metros. Olha só, cara, enquanto tu andaste apenas 5, eu andei 5.000. Só que, na verdade, 5 quilômetros são 5 pacotinhos de 1000 metros. Ou seja, 5 quilômetros é igual a 5.000 metros. Se você andou 5 quilômetros e eu andei 5.000 metros, nós andamos a mesma distância. Embora o potinho final não seja o mesmo, né? Nunca é o mesmo, né? Tranquilo? Então, olha só, se você andou 5 km, você andou 5.000 metros. Porque essa letrazinha, esse prefixo K, esse prefixo quilo, significa 1000. E 5 vezes 1000 dá 5.000. Ok? Tranquilo? Então fica fácil. A gente vai já fazer, vocês vão observar como é facinho. Vamos lá, né? Vamos lá. Olha só, galerinha, olha só. Um abraço aí pra galerinha aí do OPP, né? Olha aí. Turma do OPP, turma maravilhosa, beleza? Então, olha só. Se eu quero calcular a quantidade de calor, equação fundamental da calorimetria, que diz que a quantidade de calor é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura sofrida pelo corpo, tranquilo? Então, olha só, a quantidade de calor é a massa que foi dada, que é 200, né? O calor específico da água, né, é 1. E a variação de temperatura? Cara, variação de temperatura, como eu disse, é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, na verdade, é só pegar 45 menos 25. 45 menos 25 vai me dar um delta θ igual a 20 graus Celsius. Não é isso? É a variação de temperatura 20. Bem, fazendo os cálculos aqui, você vai ter aqui, ó, multiplicação, uma coisa muito fácil. Os números terminados em zero, calma com esse zero, calma com eles, vamos lá. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Tem quanto em zero? 1, 2, 3. Pronto, é só repetir. Ok? Então, na verdade, jovens, a quantidade de calor aí é 4.000 calorias. Para que a temperatura da água, de 200 gramas de água, saia de 25 graus Celsius para 45,
ela precisa receber 4.000 calorias. Não é pouco não, né? Beleza. Só que 4.000 calorias eu posso escrever assim, ó. Eu posso escrever desse jeito. Quantidade de calor é 4 vezes 1.000 calorias. E a gente já viu que esse 1.000 no SI eu posso representar pelo prefixo K, quilo, né? O prefixo quilo é igual a 1.000. Então, 4.000 calorias são 4 pacotinhos, né? Não é isso? De quilocalorias. Muito bem. Assim como 4 quilocalorias são 4 pacotinhos de 1.000 calorias. Não é mesmo, né? Okay? Então, a quantidade de calor é 4, isso aqui é K, né? Então, é 4 quilocal, 4 quilocalorias. Então, esse prefixo quilo não aparece só aqui. Esse prefixo quilo aparece quando você vai falar de distância, quilômetro, de massa, quilograma, né, como eu acabei de falar, de potência, quilowatts, de energia, quilowatts-hora, energia elétrica que vem na sua casa constantemente. Inclusive, a gente vai fazer lá na parte de eletricidade algumas questões que envolvem o consumo de energia elétrica e aprender como economizar, tá? Vamos lá, vamos com cuidado, né? Tranquilinho? Beleza? Vamos lá, mais um exemplozinho, né? James, mais um exemplo. Mais um exemplo. Galera, é o seguinte, a gente não deve menosprezar essa parte introdutória. Precisa que a gente tenha um domínio, e é só fazendo questões que a gente tem esse domínio, tá bom? Bem, galerinha, mais uma questãozinha, né? Um exemplozinho bem simples, né? Que pode aparecer em provas, que a gente também precisa aprender a trabalhar. Olha, com a finalidade de determinar o calor específico do alumínio, aqueceu-se um bloco de 10 gramas de 25 a 27 graus Celsius. Ou seja, pegou esse bloco, levou uma temperatura de 25 graus Celsius até uma temperatura de 27. Vamos colocar aqui, ó, até, fica até melhor, né? Até 27 graus Celsius, ok? Bem, gastando para tanto 20 joules. Qual o calor específico encontrado? Essa questãozinha é relativamente simples, requer matemática básica, mas é simples. Gostaria de saber? Vamos lá, vem cá, apagar aqui rapidinho para a gente fazer. Tranquilo? Olha só, vamos retirar aqui os dados, né? Primeiro, a massa, né? A massa do bloco. A massa é 20 gramas, não é isso? A massa, 10 perdão. A massa são 10 gramas. A temperatura inicial é 25 graus Celsius. A temperatura final é 27 graus Celsius. A quantidade de calor fornecida para sair de 25 para 27 foi de 20 joules. Aí ele quer saber quem é o calor específico, né? Tranquilo? Então, olha só, vamos lá. Vamos lembrar da equação fundamental da calorimetria? A equação fundamental da calorimetria é mc delta θ. Alguns livros aparecem com uma frasezinha chamada que macete, porque na verdade alguns livros trabalham ao invés de delta T, trabalha delta T, aí fica que macete, ok? Tranquilo? Mas é que a gente está usando T, o delta no lugar do T. Então vamos lá. A quantidade de calor é a massa vezes o calor específico vezes delta θ. Bem, olha aí, galerinha. Se a gente quer saber o calor específico, a gente precisa isolar ele, certo? Todo mundo que estiver do lado dele multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Isso é matemática básica, né? Ok? Então, olha só, se eu quero o calor específico, ele vai ser a quantidade de calor dividido pela massa vezes delta θ. Por quê? Porque m delta θ multiplica C. Então, eles vão para o outro membro dividindo, não é isso? Quem está multiplicando, passa dividindo. Quem está dividindo, passa multiplicando. Quem está somando, passa subtraindo. Quem está subtraindo, passa somando, né? Coisinha lá da matemática básica.
Dê uma olhadinha lá, tá? Então, se eu quero esse calor específico, ele vai ser a quantidade de calor, que é 20 joules, né? Observe que a unidade está no SI, né? Dividido pela massa, que é 10 gramas, mas nós precisamos passar isso para quilograma. De que maneira, tio James? Olha só, se eu tenho bem aqui uma quantidade de massa que está em grama, e eu quero passar para quilograma, é só dividir por 1000. E 1000 é 10 a terceira. Então eu posso dizer que 10 gramas, né? Vai ser igual a 10 dividido por 10 a terceira, é 10 vezes 10 a menos 3. Por quê? Mais uma vez a matemática básica. 10 a terceira está no denominador. Quando eu levo para o numerador, o expoente troca de sinal. Uma regrazinha lá na matemática que vocês estudaram. Você tinha 1 sobre A elevado a N, isso é a mesma coisa de A elevado a menos N. Toda vez que você tira o denominador e coloca ele no numerador, o expoente dele troca o sinal, ok? Vai com o sinal contrário. Foi o que nós fizemos aqui. Quando eu tenho aqui a massa, que é 10 gramas, e eu quero transformar para quilogramas, né? É só eu dividir por 1000, e 1000 é 10 a terceira. E esse 10 a terceira passa para o numerador como 10 a menos 3, tranquilo? Então, na verdade, 10 gramas vai ser 10 vezes 10 a menos 3. Tudo isso vezes a variação de temperatura, né? Só que é o seguinte, se a temperatura sai de 25 para 27, quanto ela variou? 2 graus, né? A temperatura inicial é 25, a final é 27. Variação de temperatura é temperatura final menos inicial. E 27 menos 25 vai dar 2. Então é claro que a variação de temperatura aqui, delta θ, é igual a 2 graus Celsius, não é isso? Então é só a gente trocar aqui, beleza? Aí olha só como ficou fácil agora a matemática. Olha, eu tenho 0 em cima com 0 embaixo, vai embora. Aí eu vou ter aqui 2 dividido por 2, que dá quanto? Que dá 1. Aí você tem aqui, ó, 10 a menos 3 está no denominador. Se eu levar para o numerador, o expoente vai com um sinal trocado. Então, quem era 10 a menos 3, agora é 10 elevado à terceira. Esse é o calor específico. Agora, cuidado. Aqui a energia está em joule. A massa está em quilograma. Nós transformamos aqui, né? A temperatura continua em graus Celsius. Então, na verdade, o calor específico aqui é 1 vezes 10 a terceira joule por quilograma graus Celsius. Ou seja, 1000 joules por quilograma graus Celsius. Quer dizer o seguinte, que 1 quilograma desta substância, ou seja, do alumínio, precisa receber 1000 joules para sofrer a variação de 1 grau Celsius. Tranquilinho? Beleza, né? Um pouquinho de cálculozinho básico, mas é tranquilo. Até a próxima aula. Não esqueça de vir de novo aqui com o tio James, Física com o tio James. Deixe seu joinha e faça a sua inscrição se você ainda não fez. Tranquilo? Ajuda o canal porque com certeza ele vai ajudar muita gente, tá? Ok? Um abraço. Um abração, galerinha. Um abraço.